meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo que se chama Marcas Típicas da Oralidade. Então, na aula de hoje, nós vamos observar o que é essa oralidade, nós vamos conceituar essa oralidade e vamos observar essa oralidade em alguns gêneros textuais, tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa, ensino fundamental, marcas típicas da oralidade. Então, os objetivos da aula de hoje: conceituar o que é, a oralidade e identificar as marcas típicas da oralidade em textos. Vamos lá. A palavra é um símbolo, uma linguagem. O homem criou a linguagem para interagir com seu semelhante. Vamos observar essa tirinha e a partir dela, essa observação que temos aqui ao lado. Agindo pelo meio ambiente. Bem, não preciso mais deste papel. Vou jogar fora. Só um pedacinho de papel não irá prejudicar o meio ambiente. Ela fica pensativa, né? Mas, e todos que passam por aqui pensassem assim, é melhor colocar no lixo mas não estou vendo nenhuma lixeira, vou ter que deixá-lo aqui mesmo. Não, acho que isso é desculpa de preguiçoso, vou levá-lo na bolsa até encontrar uma lixeira. Nem que para isso eu tenho que levá-lo de volta para casa. Note nos quadrinhos os sinais de pontuação variam, reforçando a voz dos personagens e o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza. Gente, então a gente vai observar que esses sinais de pontuação, eles vão dar entonação, vão reforçar os sentimentos, que os personagens estão passando. Antes da gente passar, eu queria fazer um pouco da interpretação dessa tirinha. O problema do meio ambiente, ele acaba prejudicando a todos. O individualismo, o egoísmo, o pensar só em mim, acaba prejudicando a todos. Porque quando você faz algo que só te prejudica, ok, vai ser ruim para você, você vai sofrer as consequências, mas quando uma atitude sua, individual, acaba prejudicando as pessoas que estão ao seu redor, você precisa rever. Por exemplo, essa questão de jogar o papel no chão, um papelzinho de bombom, seja qualquer coisa que você coma, beba, queira jogar no chão. Tem pessoas para limpar. Não vai fazer diferença, gente. Tem pessoas para limpar, mas a gente pode observar que isso gera grandes consequências. Quando, por exemplo, nós chegamos no inverno, temos vários episódios de casas entrando água. E muitas vezes isso acontece porque os bueiros, as encanações das ruas estão cheias de lixo. E qual a motivação disso? Foi o governador, foi o prefeito que colocou lá o lixo no chão? Não, são os próprios moradores. Então acaba entupindo e vai voltar para você. Vai ser uma consequência do seu próprio ato. Muitas vezes é porque realmente não há uma drenagem, não tem saneamento naquele local e entrar água não vai ser independente do comportamento dos moradores. Mas muitas vezes tem a encanação adequada, tá tudo ok, mas a má educação das pessoas acabam prejudicando e causando esses problemas, para os demais. Olha as imagens abaixo e o que elas representam. Vamos observar primeiro essa tirinha aqui. Pai, não conta mais história para eu dormir? Pro que, fio? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. Aí a gente tem essa outra. Bah, tchê, oxente, sou, uai, oxe. Conforme se pode perceber, existem variações sonoras que dependem de certos fatores, como idade, grupo social, sexo, grau de escolaridade, etc. Tais fatores interferem na forma pela qual o falante se expressa. Há 3 variações, são elas socioculturais, geográficas e históricas. Partindo-se de tais observações,
serão destacadas as marcas da oralidade. Mas o que vem a ser a oralidade? Oralidade, linguisticamente falando, é a modalidade na qual a língua se realiza através de falantes, pela presença de diálogos, que tem como uma das características o emprego de vocábulos menos prestigiados, em relação à escrita, ou seja, a oralidade, resumidamente, é o que expomos quando falamos. Então, a oralidade é a nossa fala, é a comunicação falada, tá certo? A linguagem oral apresenta uma grande variedade de um mesmo vocábulo, algumas variedades mais dentro do chamado padrão culto da língua, outras vistas de forma mais marginalizada socialmente. Observe no texto essas variações, comparando a forma padrão e a marginalizada. Vício da fala. Para dizerem milho, dizem mió. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Em um processo histórico, a fala antecede a escrita, por ser mais presente na dinâmica em nossas vidas. Olhe com atenção para o diálogo abaixo, que demonstra este processo nos primeiros anos de vida de uma criança. Faça a leitura com dramatização, ou seja, é como se fosse falando mesmo. Então, tem aqui a criança pulculando, ok? E vamos ver agora esse pequeno textinho. Desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que o funcionário chegaria a tempo de fornecer informação importantíssima para uma reunião que estava começando, liga para o dito cujo. Alô, atende uma voz de criança quase sussurrando. Alô, seu pai está? Tá, ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não, disse a criança bem baixinho, meio sem graça. O chefe tenta falar com algum outro adulto. E sua mãe está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem, sussurra. Quem? O polícia. Um pouco surpreso, o chefe continua. O que ele está fazendo aí? Ele está conversando com a mamãe e o papai, o bombeiro. Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta, assustado: que barulho é esse? O helicóptero. Um helicóptero? E ele trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? O chefe pergunta, já desesperado, e a voz sussurra com um risinho: eles estão me pulculando. Ou seja, toda essa movimentação não era procurando a criança que estava falando com o chefe ao telefone. Então, vamos observar aqui mais marcas de oralidades em textos diferentes, em diálogos, né? A gente pode observar que as marcas de oralidade também podem ser encontradas na internet, em textos de chats da internet, pois eles apresentam oralidade mesmo pertencendo à modalidade de escrita, expondo a alternância. Ora temos falante escritor, ora ouvinte leitor. E a descontração. Oi, hi, tudo bem? Ok. Sim, estou bem, você? Então a gente observa, né, essa pequena conversa que ela mostra essa oralidade na língua escrita. Outras marcas da oralidade em texto são as repetições, excitações, frases mais fragmentadas sintaticamente, descontinuidades apresentadas com hesitação, interrupções para serem feitas correções. As autocorreções da língua falada acontecem no mesmo momento da fala, visto que a fala é elaborada ao mesmo tempo em que é colocada em prática, ou nos momentos seguintes. E apresenta de marcadores como o não, o aliás. Outras formas de marcas da oralidade são apresentadas com pausas, entonações, a velocidade da elocução, alongamentos e intensidade da voz. Veja mais exemplos de marcas típicas da oralidade. Então, está bem, pois é, deixa lá, vá lá, diz lá, e a gente pode observar mais outras, né, pessoal? O que é que eu quero que vocês observem com isso? Há alguns gêneros textuais que eles não permitem que tenha marcas de oralidade, ok? Então, gêneros mais impessoais, como resumo,
como dissertação. Artigo não permite que tenha marcas de oralidade em sua composição. Agora, quando nós temos fábulas, contos, narrativas, aí é mais fácil de nós encontrarmos essa oralidade presente. Alguns exemplos de marcadores convencionais com valor interrogativo são eles: que tal, não é? Não é verdade? Não é assim? Não achas? Como assim? Faça a leitura do texto abaixo. O texto apresenta exemplos de marcadores orais. Identifique-os e classifique-os pelo que eles expressam. Busque os exemplos da oralidade no seu dia a dia. Gente, vamos lá. Primeiro, a gente vai ler esse texto juntos. No seu caderno, você vai copiar quais são esses marcadores orais e vai me enviar via Classroom, tá bom? Observações. Tia, eu não achei nenhum. Aí os exemplos vai ser do que você próprio usa no seu dia a dia. Você já pode utilizar o que você usa no seu dia a dia para o texto, tá bom? Então vamos lá, fazer a leitura. O Leão e o Rato. É uma fábula atribuída a Esopo, do século VI a.C. Leão e o Rato. Caía a tarde na selva, e ao longe, pelos caminhos, ouvia-se a passarada que regressava a seus ninhos. Na beira de uma lagoa, os sapos em profusão cantavam bem ritmados a sua velha canção. No mais, tudo era silêncio. No entanto, nesse momento surgiu um velho leão, à procura de alimento. Andava orgulhosamente com passos lentos e pesados, e por onde ele passava, os bichos apavorados fugiam para suas tocas, deixando livre o caminho. Porém, eis que de repente surgiu um pobre ratinho. O leão não perdeu tempo e, assim estendendo a pata, alcançou o pobrezinho que corria pela mata. Vejam só que sorte a minha, abocanhei-te, seu moço. Tu não és lá muito grande, mas já serve para almoço. Tenha piedade, senhor. Solte-me, por favor. Do que lhe serve matar-me? Pois veja bem, se me come, sou tão pequenininho que mal posso matar-lhe a fome. Pensando bem, tens razão. Vou soltar-te, ratinho. O que eu fazer contigo, assim pequeno, magrinho? Segue em paz o teu passeio. Não vê, sou teu amigo. Para mim nada serves. Quase não pode contigo. Entretanto, de repente, o pobre animal caiu na rede de um caçador. E a fera, se debatendo de raiva e pavor, urrava. E quanto mais se esforçava, mais a corda se laçava. Nesse instante, o tal ratinho, que de longe tudo ouvia, chegou perto do leão, que urrando se debatia. Não se aflija, meu amigo, estou aqui para salvá-lo. Espere e fique tranquilo, pois vou tentar libertá-lo. Deixe-me roer a corda que o prendeu. Assim, não se mexa, por favor. Descanse e confie em mim. E o ratinho foi roendo insistentemente, até que a corda cedeu e arrebentou finalmente. Pronto, estou livre afinal. Muito obrigado, ratinho. O que seria de mim sem tua ajuda, amiguinho? E o ratinho, humildemente, cheio de satisfação, estendeu sua patinha ao grande e velho leão. Amigo, não me agradeça, entretanto, aprenda bem. Não faça pouco dos fracos, confie nele também. Há um emprego do pronome oblíquo antes do verbo, conhecido como próclise, que também é uma marca de oralidade. Veja o exemplo abaixo. Um trecho de uma marchinha carnavalesca de Ivan Ferreira. Gente, o que é que eu quero dizer com próclise? Isso é um conteúdo que vocês vão ver, mas é lá para o 9º ano, tá certo? O que é que quer dizer isso? Próclise. Os pronomes, eles podem vir antes, no meio ou depois do verbo, tá bom? Se o pronome vem antes do verbo, eu vou chamar de próclise, tá certo? Só que a próclise, ela não pode começar uma frase. Então, nunca você pode começar uma frase com me dá, por exemplo. Porque o me está vindo antes do verbo. E pronome antes do verbo é próclise. Então, não pode, tá bom? Então, quando eu tenho me dá, tá errado. Qual seria o correto? Dê-me, que é o pronome após o verbo, tá bom? Então, nunca pode iniciar uma frase começando com próclise, tá bom? A gente tem um exemplo de uma marchinha que utiliza essa próclise, ele já começa assim. Então, isso seria, se a gente fosse analisar aqui a nível de exemplo, incorreto, tá bom? Me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí.
Então, de fato, há diversos exemplos de marcadores conversacionais. Essas marcas da oralidade se apresentam em textos escritos com diversas expressões, como oralidade se caracteriza mais descontraída, ela é utilizada em narrações ou reproduções da fala de alguém e evitada em dissertações, como eu estava comentando, pessoal, com vocês anteriormente. O que é essa reproduções da fala de alguém? Geralmente são nas transcrições de entrevista. Como assim? A gente tem um gênero textual entrevista, em alguns momentos ele é transcrito. Então alguém vai escrever aquela entrevista, só que a pessoa que vai escrever tem que escrever do jeito que foi colocada, não pode fazer alterações. Então, por exemplo, quando a pessoa entrevistada dá uma pausa, fala, não, tudo isso tem que ser registrado na transcrição. Então, essa oralidade, nesse gênero textual, vai ser permitida, em outros já não é permitida. Deve-se ter cautela ao escrever, não cometer excessos de marcas de oralidade, visto que a modalidade escrita existe com maior ênfase o uso da forma padrão da língua, porém fica evidente que a fluência da oralidade em textos. Ok, pessoal? Então é isso, vamos finalizar nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, procurem-me lá no Classroom. Tchau!